Olá pessoal, meu nome é Fabrício Pessoa, dando continuidade às nossas aulas remotas de educação física. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esportes e o conteúdo de esportes de aventura. Dentro desse conteúdo a gente vai pegar uma modalidade que é um pouco atípica em algumas partes, mas é bem conhecida para todos, que é o ciclismo. Vamos falar do ciclismo e de suas modalidades. Esse conteúdo é um conteúdo para o sétimo ano e a gente está fazendo essas aulas para o município de Brejo da Madre de Deus, nesse período agora de quarentena. Vamos lá. Eu separei agora por tópico o roteiro que a gente vai estudar essas características do ciclismo e a gente vai ver alguns pontos. Aqui eu pontuei com a história, algumas características em si, as provas, alguma diferença entre as provas, as capacidades e habilidades físicas e algumas curiosidades. No final tem uns vídeos também para a gente acompanhar e entender um pouquinho do que a gente vai falar nesse texto. Essa aula ficou um pouquinho mais curta, mas a gente lembra que vai ter também o roteiro de estudo e vai ter a parte prática depois para vocês. Beleza? Vamos lá. Na história do ciclismo, o ciclismo ele começou a ser colocado no século XIX, mais ou menos a partir de 1890. Isso foi o fato das bicicletas começarem a se desenvolver mais rapidamente. Nessa altura, uma tentativa de aperfeiçoar esse meio de transporte. Ou seja, a partir do momento que as bicicletas deixaram de ser só um meio de transporte, foram vendo algumas necessidades também para o uso dela, como a prática de esportes ou a prática de lazer em si. E mais na frente um pouquinho a gente vai ver que ela também para um aliado à luta contra o sedentarismo, que nesse momento da história não era tão enfatizado, mas percebia-se que pessoas que andavam de bicicleta já tinham uma boa resposta na saúde a longo prazo. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Com esses avanços, começou a ser possível alcançar maiores velocidades com suas bicicletas e serem cada vez mais leves e menos dispendiosas. Ou seja, à medida que o tempo foi passando também, a partir de 1890, as bicicletas começaram a ficar também mais leves e maiores velocidades. O desporto teve origem na Inglaterra, na origem inglesa, mas desde cedo as principais provas foram surgindo da França, que é um país vizinho, a qual aderiu muito bem a essa modalidade. Os participantes aproveitavam o terreno montanhoso para desafiar eles mesmos. Característica também das modalidades do ciclismo que a gente vai observar algumas delas, beleza? Vamos lá. Entre as características, a gente pode dizer que as competições de ciclismo hoje são divididas em três modalidades grandes, assim, que é a de pista, ou seja, a indoor, a mountain bike e a BMX. Nessa aula de hoje, a gente vai escolher a modalidade de pista, a indoor e a mountain bike. A BMX vocês vão ver um conteúdo um pouquinho mais na frente, junto com outras características dos esportes de aventura. Mas vamos falar da pista do indoor. Ainda nas características gerais do ciclismo, o ciclismo é um dos esportes mais praticados no Brasil atualmente, principalmente por sua versatilidade, já que essa atividade é indicada para todo tipo de pessoa que tenha condição física e motores para pedalar. No entanto, muitos daqueles que têm bicicleta, como uma boa companhia nos momentos de lazer, e até mesmo algumas pessoas que participam de competições desse esporte, não conhecem bem as principais modalidades do ciclismo. Ou seja, é bem específico. É como se você, por exemplo, tivesse uma bola e não conhecesse o futebol. Mais ou menos por aí. Ou vôlei, de repente, ou basquete. Muita gente tem a bicicleta como meio de transporte, mas a gente está falando do esporte do ciclismo hoje. Beleza? Mas na frente a gente fala um pouquinho dos benefícios gerais. Vamos falar um pouquinho do esporte ciclismo. Vamos deixar isso aí deixando claro para vocês. As provas de ciclismo indoor. Nessa modalidade podem ser de concreto ou de madeira. As provas são de velocidade, perseguição individual, perseguição por equipe, velocidade olímpica, corrida por pontos, quilômetros contra o relógio, a Madison, que é uma hora de corrida para cada ciclista, sendo vencedor aquele que fizer mais voltas. A Keirin, 8 voltas em pistas que o ciclista deve acompanhar a bicicleta motorizada, que é a bicicleta guia que chamam. E essa prova é bem interessante, que ela só vale
a prova de 1000 metros e só vale os 200 metros finais. Ou seja, você tem que manter o ritmo e nos 200 metros finais que você dá um sprint para ver quem chega primeiro. Ela é resistência e velocidade guiada. E no final, quem tiver melhor fisicamente, psicologicamente, com melhor ritmo é que ganha essa prova. É muito interessante. As bicicletas utilizadas não possuem freios e a inclinação das pistas de competição pode chegar a 42 graus, ou seja, pista lateral. As competições são realizadas em pista de 4 km de extensão. Eu vou mostrar na frente um pouquinho uma foto da pista de ciclismo indoor. Visualmente, essa modalidade é uma das mais belas do você vê nos Jogos Olímpicos. Ela é muito rápida, as bicicletas são muito bem equipadas, os trajes dos competidores é bem bacana. Vou mostrar um vídeo também para vocês no final dessa apresentação, falando sobre esse circuito do ciclismo indoor. Outra modalidade que a gente vai ver, que é o outdoor, que é o mountain bike. Mountain bike são disputas de formato cross country, ou seja, com múltiplas voltas. O primeiro ciclista chega a completar todas as voltas e cruzar a linha de chegada, vence a corrida. A duração da prova, desde a largada até o último ciclista cruzar, é em média de 1h30 a 2 horas. A bicicleta no mountain bike tem pneus mais largos e que a estrada, além de amortecedores traseiros e dianteiros, para diminuir o impacto dos atletas nos terrenos acidentados do percurso, cerca de 8 a 9 kg. O ciclismo de mountain bike é um esporte com muita aventura. Mountain bike já está dizendo, é bicicleta de montanha, ou seja, foi criado com a característica de terrenos acidentados, descidas também. Eu trouxe para vocês também, nas diferenças vocês vão ver um pouquinho, mas o mountain bike é sempre terrenos acidentados, com descidas, com subidas, diferente do outdoor, que é só, do indoor, que é só velocidade. Entre as principais diferenças, aqui vocês podem observar a imagem do indoor, tá vendo? São aquelas provas rápidas, vou mostrar o vídeo também. O ciclismo de pista é uma das modalidades mais bonitas de se assistir nos Jogos Olímpicos, como eu falei. São disputadas em pista fechada, denominado velódromo. As provas mais comuns da perseguição, aquela que a gente já falou, e outras que sem prova com relógio, o mais rápido possível, e provas contra o relógio, contra o tempo também. Sim, ela pode ser tanto individual quanto em equipe. Uma característica que é diferente, por exemplo, do mountain bike, que é sozinho. Os competidores competem sozinhos. Também é conhecido como ciclismo de aventura. São competições disputadas em locais abertos, com trilhas de bastante terra acidentada, e que envolvem muitas subidas e descidas. Ao contrário das bicicletas de estrada e pista, são bastante leves e com pneus finos. A bicicleta de mountain bike deve ter suspensão resistente e pneus mais grossos para resistir aos obstáculos encontrados. A gente separou alguns benefícios do ciclismo e eu vou falar rapidinho eles aqui e comentar também de forma rápida esses benefícios. Um dos melhores benefícios de andar de bike é emagrecimento, ou seja, é uma atividade aeróbica, mas também é uma atividade de força que você sai do sedentarismo, ou seja, você tem que ter um esforço mínimo para estar executando. Isso aí leva, obviamente, a uma melhor condição física, melhora a resistência muscular. Esses benefícios são uns ligados aos outros, mas a resistência porque também você vai estar trabalhando as fibras musculares de forma específica, muitas fibras musculares de forma específica para essa modalidade do ciclismo. Desenvolve bem-estar, ou seja, libera, como é que eu posso explicar a vocês? Libera sensações químicas do organismo de bem-estar, ou seja, vou passar para o outro e já falar um pouquinho melhor do bem-estar para vocês. Aumenta seu fôlego. A capacidade cardiorrespiratória também é levada em consideração, porque
os pulmões são recrutados nessa fase aí da atividade. Tem um baixo impacto nas suas articulações. Como a bicicleta você vai estar sentado, não vai ter tanto alongamento das articulações e tem um baixo impacto. Isso aí é uma característica boa. Reduz o colesterol. Isso aí a gente pode levar em consideração que aumenta também toda a parte metabólica do corpo, e o colesterol, obviamente, ele é diluído, melhor processado com essa prática. Bem como a glicemia do sangue também, que é o que leva a doenças crônicas como diabetes, enfim. Regula a pressão arterial pela melhor circulação sanguínea, elimina as toxinas do corpo, bem como assim outras atividades físicas. A circulação sanguínea também, que é relacionada à pressão arterial, rejuvenesce. A característica também que existem estudos, não que seja a fonte da juventude, mas existem estudos que pessoas que praticam o ciclismo como uma atividade regular apresentam melhor envelhecimento e algumas características físicas assim, tipo até de rejuvenescimento mesmo. Você economiza seu dinheiro, ou seja, quem usa a bicicleta como forma de locomoção não vai estar precisando gastar com gasolina, com carro, com mototáxi, coisas desse tipo. É uma alternativa também para você economizar dinheiro. Ajuda a criar relacionamentos. Existem muitos grupos de ciclistas e pessoas que fazem a prática e que são desse mesmo meio. Essa capacidade de relacionamento é uma capacidade de melhora física e mental. Auxilia na recuperação de lesões ósseas e artrite, ou seja, também é utilizada para algumas doenças relacionadas ao sedentarismo. Previne as más condições de saúde mental. Você ter a bicicleta como um meio de lazer também é uma coisa fundamental assim para sua saúde mental. Você vai, passeia, desopila, deixa a cabeça bem tranquila e aumenta a estamina. O que é estamina? Estamina é uma substância que é um hormônio regulador do seu bem-estar, de tudo que tudo que você tem em relação a bem-estar no corpo, ele está relacionado. Isso aí também já explica um pouquinho aquele desenvolve bem-estar. Acho que o terceiro e esse 16º tópicos, eles são bem parecidos, assim. Por isso que eu preferi deixar para dizer agora do 16º. Mas são conexões químicas. Como toda prática da atividade física, você desenvolve essas sensação de bem-estar, algumas questões hormonais mesmo, assim, certo? Por fim, as curiosidades. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020 teríamos a inclusão de nova modalidade do ciclismo, a freestyle, que é uma modalidade também que vocês vão estar vendo no conteúdo. Aí caso a gente não veja no conteúdo, nesse próxima aula da gente, eu vou dar uma olhadinha no roteiro aqui, ver se vai ser contemplado. Eu posso trazer para vocês também um vídeo, vou falar um pouquinho da freestyle, que é uma modalidade que seria nova nos Jogos Olímpicos. As competições internacionais oficiais de ciclismo são organizadas pela UCI, que é a União Cyclist Internacional, com sede em Eijo, na Suíça. No Brasil, as competições são organizadas pela CBC, Confederação Brasileira de Ciclismo. O primeiro campeonato mundial de ciclismo de pista ocorreu no ano de 1995, se eu não me engano, foi no ano da primeira Olimpíada também, em Atenas, e nos Jogos Modernos, obviamente. E atualmente as grandes potências mundiais do ciclismo são Grã-Bretanha, Austrália, Estados Unidos e Alemanha. Eu trago também a França como um destaque. Ela não está nessas curiosidades, mas sempre, até pela prática também da Volta da França, o Circuit de France, eles são provas que trazem também vários ciclistas franceses, tanto no indoor quanto no mountain bike. Aqui são alguns vídeos do circuito indoor, certo? Que eu vou mostrar para vocês.
Deixa eu trazer aqui. Eu já trouxe, já está aberto, na verdade, para adiantar. Como esses vídeos eles são sem áudio, eu vou nem me preocupar assim. Mas aqui é o rapaz falando e aqui são as imagens das provas indoor, certo? Aqui são várias modalidades do indoor, como eu falei, ó. A modalidade de velocidade, as pistas têm inclinação de 45 graus. Deixa eu ampliar aqui para vocês ficar mais fácil, beleza? Tem várias características, tem o que chega mais rápido, tem a de maior velocidades por equipes, tá vendo? Vou trazer aqui mais na frente um pouquinho. Perseguição por equipes, ou seja, você tem um tempo predeterminado para completar a prova. E é interessante que às vezes não é só você sair correndo assim do nada, não. Você tem que ter também o Keirin. O Keirin é uma bicicleta guiada, tipo uma moto que vai na frente e ela estabelece o ritmo, ou seja, você não pode se distanciar muito até determinado momento da prova. Só que depois de um tempo, o Keirin ele para e você dá velocidade. E o Omnium, essa é a prova de velocidade mais rápida mesmo. Entendeu? O cara usa estratégia, vai por cima, vai por baixo. E aí são as características dessa modalidade. Visualmente falando, ela é linda de se assistir. Aí, ó, como eu falei, o Daring também é uma modalidade que chama guiada, e ela foi criada pelo um cara pensou isso, aí um francês pensou isso e desenrolou e fez isso, uma bicicleta elétrica na frente. Aí falando esse programa foi bem interessante, dos Jogos Olímpicos de 2016. Ele tinha essa característica dessas modalidades. O link do vídeo vai estar também na descrição do próprio vídeo, para vocês assistirem com mais tempo, mais calma. Certo? Aqui fala um pouquinho da história, fala das equipes, dos principais atletas, o principal atleta brasileiro, as atletas femininas, enfim, isso aí para vocês saberem um pouquinho dessa modalidade, do que é o ciclismo indoor, prova de pista. E da prova de mountain bike, a gente trouxe também um vídeo que fala um pouquinho, mostra as características bem interessantes da prova de mountain bike. Esqueci de pular o anúncio aqui, mas a gente vai pular, vocês vão conseguir entender. Mountain bike ela começa como uma corrida de rua, entendeu? Mas tem a pista com as características. Esse evento é um evento teste para as Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016. Terreno acidentado, são várias dificuldades que você tem pelo caminho. Descida, madeira. O ambiente ele é feito hoje, mas a característica é feita da natureza mesmo, certo? Tipo, é diferente do indoor, apesar do uso de bicicleta, que já é diferente do BMX, que já é diferente do freestyle, que já é diferente do downhill, que são modalidades específicas. Mas o mountain bike ele tem essa característica que é descidas e subidas de montanhas. Aí requer muita força, a bicicleta ser preparada de forma diferente, mas assim, é um esporte que é bem de aventura mesmo. E o pessoal que faz ele adora também essa modalidade, assim, que ela é muita adrenalina, você tem que ter muita força, muito equilíbrio, muita concentração. Beleza? Bom, pessoal, nossa atividade vai ser uma atividade relacionada a equilíbrio. A gente vai estar passando para vocês, já que assim, para essa parte prática a gente não vai conseguir nada muito específico com bicicleta, e eu vou estar montando para vocês a atividade e enviando. Tudo bem? Pronto. Lembra que no final do nosso conteúdo teremos
o roteiro de estudo que vai estar lá para vocês na descrição desse vídeo. Tudo bem? Então pronto, eu vou ficar por aqui nessa parte do vídeo. A gente vai voltar daqui a pouquinho com atividade prática para vocês fazerem com o roteiro de estudo. Valeu! Pessoal, a primeira coisa que você vai precisar de 2 bolas de sopro e uma boca de garrafa PET, tá? Tem que cortar direitinho para que ficar lisinho, senão corta a bola, tudo bem? Primeira coisa que você vai fazer é pegar uma bola, né, e com cuidado vestir aqui na boca da garrafa, tudo bem? Então você vai pedir aqui com cuidado, com jeitinho, para não rasgar. Então você vai colocar aqui, veste aqui, passa pelo gargalo, isso, beleza. A segunda coisa que você vai fazer é encher a bola, tudo bem? Então você vai encher uma bola. Depois, mais ou menos assim, você vai precisar da ajuda de alguém, tá? Então você pede para alguém segurar aqui e com essa ponta aqui, você vai vestir o outro lado da bola, a boca da garrafa, tudo bem? Então vai aqui com cuidado, opa! E aí veste, tudo bem? Quando soltar, nesse momento aqui você tem que tomar cuidado, tudo bem? Esse primeiro momento aqui tem que ser devagar, então tem que ir apertando aos pouquinhos, perto do gargalo, até enviar um pouquinho de ar para essa bola aqui, tudo bem? Mais um pouquinho. Folga um pouquinho, puxa a bola para esticar. Pronto. Quando ela estiver assim, ok? Você vai ficar aqui, ó. Enquanto um seca, o outro enche. Depois o outro seca e o outro enche. Tudo bem? Depois você vai colocar aqui no pé. Tudo bem? E brincar, pisando hora um, hora o outro. Hora um, hora o outro. Lembrando, tem que ser descalço, com cuidado para não estourar as bexigas, tudo bem? Então aqui, hora pisa um, hora pisa outro. E você vai fazer a transferência de ar de uma bexiga para a outra, tudo bem? Tenta ver quanto tempo você consegue fazer isso, transferindo de um para o outro. Depois que você conseguir, tenta mais rápido, tudo bem? Boa sorte e bom exercício aí em casa.